Cinzas, do Mia Couto, que é o primeiro volume da trilogia As Areias do Imperador. Esse livro foi lançado no ano passado. Esse ano foi lançado o segundo volume, que é o Sombras na Água. Então, acho que a gente pode ter grandes expectativas para ele fechar essa trilogia ano que vem. Tanto no lançamento do primeiro, quanto no lançamento do segundo, o Mia Couto teve aqui no Brasil. Eu não pude ir no lançamento do segundo livro, mas no lançamento do primeiro eu gravei ele falando sobre o livro, teve uma leitura de algumas páginas. Ele leu as páginas narradas por um dos personagens e a Fernanda Torres leu as páginas relacionadas ao personagem feminino desse livro, a Imani. Então, tem umas partes bem bacanas no vídeo, tem umas partes que não ficaram muito boas as imagens, mas eu acho que vale a pena dar uma conferida, principalmente quem gosta bastante do autor, ver a leitura dele do livro. E ele também fala um pouco sobre o livro, então eu vou deixar o link desse vídeo que eu fiz sobre o lançamento lá embaixo. Essa trilogia, As Areias do Imperador, ela tem um fundo histórico muito forte. Eu li que ele era um romance histórico, mas depois eu vou falar pra vocês porque que eu não acho exatamente isso. Tem até uma fala do próprio Mia Couto dizendo que é por aí, mas nem tanto, né? Mas vamos chamar de romance histórico por enquanto. Eu vou ler a nota introdutória aqui do livro, que acho que explica muito bem sobre o que se trata. Este é o primeiro livro de uma trilogia sobre os derradeiros dias do chamado Estado de Gaza, o segundo maior império em África dirigido por um africano. Ngungunyane, ou Gungunyane, como ficou conhecido pelos portugueses, foi o último dos imperadores que governou toda a metade sul do território de Moçambique. Derrotado em 1895 pelas forças portuguesas, comandadas por Mouzinho de Albuquerque, o imperador Ngungunyane foi deportado para os Açores, onde veio a morrer em 1906. Os seus restos mortais terão sido transladados para Moçambique em 1985. Existem, no entanto, versões que sugerem que não foram as ossadas do imperador que voltaram dentro da urna, foram torrões de areia. Do grande adversário de Portugal, restam areias recolhidas em solo português. Esta narrativa é uma recriação ficcional inspirada em fatos e personagens reais. Serviu de fonte de informação uma extensa documentação produzida em Moçambique e em Portugal, e mais importantes ainda, diversas entrevistas efetuadas em Maputo. O Mia Couto, nesse lançamento do livro, ele explicou que ele buscou muitas histórias transmitidas oralmente de geração em geração sobre esse período histórico. É muito complicado definir se, pelo menos por enquanto, nesse primeiro livro, quem tinha mais direitos sobre aquelas terras, Portugal ou esse Ngungunyane, porque alguns personagens do livro que estão lá em Moçambique não vão reconhecer o Ngungunyane como imperador também. Mas é aquilo, na verdade aqui é a questão, tipo, por quem é pior ser ocupado por esse imperador ou por Portugal? É claro que pela lógica a gente hoje pensa que o melhor seria, né, pelos próprios africanos, afinal o imperialismo desolou a África, assim como o próprio Brasil, né? Isso a gente tem muitas coisas em comum historicamente com Moçambique por essa colonização ter sido portuguesa. A diferença foi que eles só se tornaram um país independente em 1975, ou seja, foi um país que foi colonizado um absurdo de tempo, né? Então, para muitos, o Ngungunyane é visto como um símbolo da resistência africana contra Portugal. E esse símbolo tem até sido resgatado e tudo mais. Mas para os personagens aqui desse livro, que moravam num vilarejo que apoiava Portugal, a coisa não era bem assim, porque eles não queriam ser ocupados e ser dominados pelo imperador, né, por esse imperador africano, mas também não estavam totalmente satisfeitos com a colonização portuguesa. Por que eu disse no começo que esse não era um romance histórico clássico? Porque por mais que ele vá trazer todo esse contexto histórico, o autor também não se preocupa em seguir uma cronologia muito exata, em ir ali colocando vários dados históricos,
ele vai colocando tudo do ponto de vista desses personagens, que não necessariamente tem muita informação. Eles estão ali esperando que as tropas portuguesas desse irmãozinho de Albuquerque chegue e consiga mantê-los em segurança. Então a gente sabe que isso ainda não aconteceu nesse vilarejo que se chama Cocolani. E eles têm muito medo de que as tropas do imperador invadam e destruam tudo e sequestrem as mulheres e matem os homens, aquela coisa toda horrível que acontece nas guerras. Então é um lugar que vive com medo, principalmente as mulheres, né? A gente vai conhecer essa história por dois pontos de vista. Um é pelo da Imani, que é a filha do chefe da família, né? Do chefe principal da família. Tinha um avô que era esse chefe da família, só que esse avô partiu para trabalhar nas minas e nunca mais voltou. Então o pai da Imani fica o tempo todo disputando com o cunhado quem que merece ser mais chefe de família. E há uma disputa entre eles, até porque eles veem a situação de forma muito diferente. O pai da Imani, ele quer continuar ajudando Portugal, quer fazer o que a coroa pede e recebe bem o sargento que vem de Portugal e tudo mais. E o cunhado dele, irmão da esposa, né, não aceita isso muito bem, acha que eles deviam estar fazendo alguma coisa, deviam estar se defendendo, deviam estar lutando. Esse cunhado já lutou e o pai da Imani não, então há toda uma treta entre os dois por causa disso, mas o pai da Imani é muito pacífico. Então ele tem umas respostas para situações muito diferentes. E a Imani é quem narra essa história da família dela e dela, né? Ela é o exemplo da posição da mulher nessa sociedade. Ela é uma mulher que aprendeu a falar português e também a escrever e ler, isso tudo com os padres que ela aprendeu. Então há todo um julgamento da onde a Imani faz parte. Ela não seria considerada portuguesa naquela época, né, de forma alguma, mas ela também é vista com outros olhos pela tribo, tanto que ela não é alguém que os homens tenham vontade de casar. Há um certo preconceito contra a Imani por ela ser instruída. Então há toda uma discussão no livro sobre a identidade da Imani, inclusive a própria Imani pensando qual o lugar dela no mundo, e isso é muito presente no livro. Então esse livro é mais sobre os personagens do que sobre essa guerra em si. É mais retratado o que acontece com esses personagens envolvidos nessa situação de confronto, já que eles moram num lugar que está entre os portugueses e esse imperador em Gungunhane. E é a Imani que narra partes do livro. A gente tem capítulos intercalados da narração da Imani com a narração do Germano, que é um sargento português que foi enviado para Moçambique e com o objetivo de ficar em Cocolani, que é onde mora a Imani, e lá ele teria o trabalho de proteger esse lugar, né? Organizar e tudo mais a defesa dali. Só que quando ele chega lá, ele vê que o que tem lá de armamento e a própria guarita lá de Portugal é um lugar totalmente abandonado. Portugal não se interessa a mínima por esse lugar, tem armas antiquíssimas que nem funcionam mais direito. Não tem guardas, não tem soldado, não tem nada lá. Só um cara que foi mandado há muito tempo atrás, que fica lá mais vendendo coisa, transformou o lugar num armarinho do que numa representação de Portugal ali mesmo. E isso vai fazer o Germano, ao longo do livro, ir questionando todo o seu papel naquele lugar, porque ele foi enviado para lá como uma punição, que a gente só vai descobrir direito porque ao longo da história, então vou deixar para vocês descobrirem. E essa punição, o castigo dele foi ser mandado para lá. Então não quer dizer que realmente haja
grande tarefa para ele, sabe? Ninguém espera necessariamente que o trabalho dele ali dê certo. E o bacana das partes dos capítulos que são narrados pelo Germano é que na verdade são cartas do Germano para um conselheiro, que é o chefe dele. Só que a gente não tem as respostas, então a gente fica na dúvida o tempo todo se o Germano está recebendo respostas porque ele está escrevendo, ou se ele sequer está enviando mesmo. E a gente vai carregando essa dúvida e essa dúvida ficando mais forte até o final do livro, sabe? Porque essas cartas começam como registros mesmo do que aconteceu, mas ao longo da história essas cartas vão ficando cada vez mais pessoais, conforme o Germano vai ficando sem saber o que fazer naquele lugar, sem saber como lidar com aquelas pessoas. Ele começa já se questionando por que aquelas pessoas têm tanto medo dos portugueses, porque ele não entende muito bem. E a Imani é que fica responsável por ele, tanto de ensinar a língua local, quanto de resolver as coisas para ele, limpar lá onde ele fica morando e tudo mais. E começa a surgir uma relação muito diferente entre os dois, porque a Imani é muito inteligente, ela fala muito bem, ela escreve muito bem. E isso é tudo o que o Germano não esperava. Ele fica assim, gente, mas parece uma pessoa branca. E isso tudo vai gerar muitos questionamentos na cabeça do Germano e vai derrubar um pouco do preconceito que ele tem contra as pessoas negras, né? Só não o suficiente, ele não vai passar a olhar como um igual, mas ele vai rever seus conceitos pelo menos um pouco. Então, isso é muito bacana. E a história dos dois acaba se entrelaçando cada vez mais até o final do livro. A Imani desperta um interesse no Germano e ele nela, só que de formas diferentes, e é tudo muito complicado, porque a Imani não sabe nem qual o lugar dela naquilo tudo, né? Quanto mais se relacionar com o sargento, mas ela percebe que se preocupa com ele e tudo mais, e isso vai aumentando ao longo do livro. Só que o livro tem um desfecho totalmente surpreendente, mas não fique esperando também muita ação ao longo do livro, mesmo sendo um livro de guerra. É um livro feito em cima das reflexões desses personagens, de como eles enxergam tudo aquilo, de como a Imani lida com essa família, sendo que ela tem um irmão que vai trabalhar com ela e o Germano, vai trabalhar para o Germano, e ela tem um irmão que quer fazer parte das tropas do Gungunhani, então ele vai sumir e aparecer de vez em quando, sempre fazendo a Imani se questionar várias coisas. E o pai não tem uma relação muito difícil com esse irmão, porque eles pensam diferentes. Esse livro é extremamente poético, como os outros do Mia Couto. Essa narrativa traz menos fantasia que alguns outros livros, mas tem aqueles momentos que você vai ler e vai ficar na dúvida se aquilo ali está realmente acontecendo ou se é só como os personagens veem. Tem uma cena fantástica em que um personagem cava para enterrar uma arma e ele começa a achar outras armas, e todo lugar que ele cava ele acha uma arma, e isso beira um pouco o impossível, né? A gente fica meio na dúvida ali na narrativa se aquilo realmente está acontecendo, até porque os personagens vão começar a achar que eles estão sendo atacados de baixo para cima. Então tem essas licenças poéticas na história que o Mia Couto sabe usar muito bem. E eu acho que é um livro que, se você ler mais de uma vez, você vai ver mais coisas e pescar mais coisas nessa história. Eu vi uma entrevista com o Mia Couto sobre esse livro na revista Pazes, e eu selecionei um trecho que eu coloquei até no post lá no blog, que diz que o Mia Couto responde assim sobre o livro: é uma história sobre a vivência do tempo, o modo como diferentes gentes e culturas que partilharam um lugar se encontram e se desencontram no modo como narram e como lembram esse passado. Num primeiro instante, parece que a narrativa conta a história da derrocada de um império e de um imperador africano que dominou todo o sul de Moçambique no século XIX. Mas logo se percebe que não se trata de um romance histórico, mas de um texto sobre a construção do medo e das falsas identidades que surgem como resposta de salvação perante esse medo. Então, o forte desse livro é a questão da identidade, a questão do aculturamento por conta dessa colonização portuguesa. E a Imani é fantástica, a forma como que ela narra o livro, o Mia Couto,
pela boca do Miyakoto. A forma como que o Miyakoto narra o livro, principalmente pela parte da Imane, é incrível. Eu vou ler alguns trechos para vocês, que eu não resisti. Não sei por que me demoro tanto nestas explicações, porque não nasci para ser pessoa. Sou uma raça, sou uma tribo, sou um sexo, sou tudo o que me impede de ser eu mesma. Sou negra, sou dos Wachop, uma pequena tribo no litoral de Moçambique. A minha gente teve a ousadia de se opor à invasão Wahanguni. Esses guerreiros que vieram do sul e se instalaram como se fossem os donos do universo. Dizem em Konkolani que o mundo é tão grande que nele não cabe dono nenhum. A nossa terra, porém, era disputada por dois pretensos proprietários, os Wahanguni e os portugueses. Era por isso que se odiavam tanto e estavam em guerra, por serem tão parecidos nas suas intenções. Brilhante, né? É incrível como a Imane consegue perceber que por mais que um lado ali seja português e o outro do próprio continente, né, esse objetivo de tomar para si aquele território não é direito de nenhum dos lados. Até porque no livro aqui fala que esses Wahanguni têm um apoio inglês também. Então a gente não sabe até que ponto isso é totalmente original da África e tudo mais. Eu falei que essa página me deixou boquiaberta, mas teve uma frase que tá logo nessa página assim, que apresenta, né, o primeiro capítulo, que eu fiquei assim, uau, esse livro vai ser incrível. Que diz assim: diz a mãe, a vida faz-se como uma corda, é preciso trançá-la até não distinguirmos os fios dos dedos. Todo capítulo tem um trechinho assim de apresentação e tem outros dois que são incríveis. Sorte a dos que, deixando de ser humanos, se tornam feras. Infelizes os que matam amando de outros, e mais infelizes ainda os que matam sem ser amando de ninguém. Desgraçados, enfim, os que depois de matar se olham ao espelho e ainda acreditam serem pessoas. O outro tá até aqui na contracapa do livro, que diz assim: a diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós mulheres, há ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Há muitas interpretações sobre esse trecho aqui. Essa questão dos pobres, a gente vê muito nítido na história pelo abandono de Portugal a esse lugar, a essa tribo, já que lá não tem nada de valor, o solo nem é tão fértil, as minas não ficam ali, ficam mais afastadas. Então Portugal está se lixando para o que acontece ali naquele lugar que a Imane mora. E também a questão da Imane, a gente vê pela cultura ali dessa tribo as mulheres sendo um pouco exploradas. É claro que o Miyakoto, ele trata isso de uma forma muito simbólica, mas a gente percebe que o pai da Imane bate na esposa e a esposa está totalmente acostumada a lidar com isso, ela nem já se importa tanto. E ela fala pra Imane que ser mulher é aprender que você vai apanhar de alguém. Isso é muito complicado, né? Na história você fica um pouco chocado com isso. Mas não há cenas de violência propriamente ditas, mas há esses pequenos diálogos que são tapas na cara de você, leitor. E também o pai dela, quando fala que ela vai ser a empregada do Germano, ele fala que ela pode fazer tudo o que o Germano quiser. Então ele não está se preocupando se o Germano vai querer dormir ou não com a Imane, se ele, sabe, ela está ali para servir da forma que for. O pai dela não se importa com isso, ninguém se importa com isso ali no livro, mas ao mesmo tempo todos julgam a Imane por ela ser diferente, e tem uma amiga dela que não pode mais visitar ela por causa disso tudo. Então é um livro com uma história muito sofrida, é lindo como o Miyakoto escreve, mas é uma história muito sofrida e você tem que ter um pouco de força para ler o livro até o final.
E esse livro tem uma continuação, né? Aqui já fica claro qual vai ser o ponto de partida. E é isso então, eu tô bem ansiosa para ler o segundo livro. Eu acho que eu só vou conseguir ler ano que vem, mas a gente não vai demorar muito, né? Mas a gente já tá em novembro, então ano que vem tá logo ali. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.